Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Alencar, sou analista de orçamento do Ministério da Economia e tenho esse canal aqui no YouTube para falar sobre as mudanças na economia brasileira e como essas mudanças podem afetar a sua vida, o seu bolso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, marca o sininho para você receber a notificação sempre que eu fizer um novo vídeo. No final desse vídeo, dá um like, dá um gostei, compartilha aí com seus amigos, com as pessoas que porventura possam precisar desse tipo de conteúdo. Pessoal, hoje especificamente eu vou dar continuidade ao assunto do momento, discutir como o combate à pandemia do coronavírus influencia na economia e as possíveis soluções, os possíveis impactos, consequências do isolamento social, lockdown, não fazer nada, enfim, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que continuar discutindo no momento. O que acontece, pessoal? Quando a gente para analisar, a gente verifica que existem diversas pessoas sérias dando diversas soluções diferentes para o problema que a gente está vivendo da economia brasileira por conta da pandemia do coronavírus. Fecha o comércio, reabre, quando reabre, não reabre, como que a doença vai influenciar no comportamento dos consumidores e por aí vai. Mas uma coisa precisa ser pontuada imediatamente, que é o quê? Antes de propor possíveis remédios, possíveis soluções, é preciso a gente olhar para o Brasil de forma diferenciada. Por quê? Porque dentro do Brasil não existe um paciente, existem vários pacientes com diversos sintomas, com diferentes características. É como você pegar a Europa com diversos países e querer ter uma solução para toda a Europa que possa ajudar todos os países a mesma solução. Fica claro na Europa porque existem vários países, mas quando a gente para analisar a população da Europa, quanto que tem em cada um dos países, a gente vai ver que no Brasil é algo semelhante. Vou dar alguns números. Em Portugal tem 10 milhões de pessoas. Em Portugal, no país de Portugal. Na Espanha são 46 milhões de pessoas. Na Suécia são 10 milhões de pessoas. Olha lá, só no estado de São Paulo, tem 43 milhões de pessoas. Só no estado de São Paulo. Só no estado de Minas Gerais tem 20 milhões de pessoas. Ou seja, são vários países dentro desse Brasil. E é preciso analisar cada lugar, cada localização, cada estado, cada município de forma diferenciada. Só na cidade de São Paulo tem mais habitantes do que na Suécia inteira. Só na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo tem mais habitantes do que em Portugal. Ou seja, não dá para fazer uma análise considerando que uma fórmula para todo o Brasil vai funcionar. Como fica claro que se a gente tivesse uma fórmula que servisse para toda a Europa, também não iria funcionar. Ou seja, cada caso é um caso. Primeiro, a rede hospitalar de cada localização é muito importante. As características daquela população, como as pessoas vivem, se são em prédios, se são, muitas vezes, se tem muitas favelas, enfim, todas essas características influenciam. Vamos pegar, por exemplo, o estado de Minas Gerais hoje. Hoje, o estado de Minas Gerais, olha o número de casos que tem no estado de Minas Gerais. Hoje é dia 13 de maio. A população em Belo Horizonte, que morreu por conta do coronavírus, é apenas 30. Quando eu digo apenas 30, porque comparado com outras cidades grandes, é muito maior. No estado de Minas Gerais, morreu menos de 200 pessoas por conta do coronavírus. Isso, uma população de Minas Gerais de 20 milhões de pessoas. Menos de 200 pessoas morreram por conta do coronavírus. Já na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, os valores são muito maiores. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, esse número já está próximo de 2.000 pessoas no estado do Rio de Janeiro, sendo que a maioria na capital, na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente está discutindo duas coisas totalmente diferentes. E é por isso que tem um alarme muito grande de um lado e de um outro lado o pessoal falando, mas o que está acontecendo? Por que esse alarme inteiro? Por que está todo mundo tão preocupado? Teve tão poucas mortes? Por quê? Porque varia, a situação varia de lugar para lugar, são pacientes diferentes. É como se você pegasse um paciente e olhasse os exames dele e ali está mais ou menos tudo ok. E aí você pega outro paciente e olha,
né? As taxas estão todas alteradas ali. A gente está discutindo pessoas diferentes, indivíduos diferentes, entes diferentes. E isso precisa ser levado em consideração neste momento, antes de emitir qualquer diagnóstico, qualquer solução, porque não há uma solução que irá funcionar de maneira igual para todas as cidades brasileiras, para todos os estados brasileiros, porque as características são muito únicas. E isso é verificado agora, né, quando a gente para mapear e olhar os casos, a quantidade de casos, a quantidade de mortes por dia que está acontecendo. Muda bastante. E por isso tem esse discurso tão nada uniforme do que é melhor para ser feito no Brasil. E uma das coisas que precisa ser colocado também é que a grande imprensa brasileira, historicamente, se concentrou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Você pega o Globo, né, a Rede Globo, né, o Grupo Globo, que é o grupo maior de comunicação do Brasil, um dos maiores do mundo, é concentrado no Rio de Janeiro. E se no Rio de Janeiro tem inúmeros casos, é óbvio que isso vai repercutir muito no Grupo Globo ali, né, no jornal impresso, o Globo, na Rede Globo de televisão e por aí vai. O estado de São Paulo, exatamente a mesma coisa. Você tem o Estadão, você tem a Folha de São Paulo, você tem Bandeirantes, ou seja, todos esses meios de comunicação eles se concentram principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por isso também tem tanta evidência nesses noticiários aí dos casos de coronavírus. E muitas vezes a pessoa está em outro estado ou em outra cidade no qual o coronavírus mal chegou, ou tem pouquíssimos casos, e há esse olhar, né, para a imprensa, como se a imprensa estivesse noticiando algo de outro mundo, ou que aquilo não estivesse acontecendo no Brasil. Então, todos esses fatores precisam ser analisados antes de olhar, né, ali para o Brasil e fazer qualquer tipo de diagnóstico, e muito antes até de propor possíveis soluções. De uma coisa, a gente pode ter certeza, não existe solução perfeita, única, para todos os lugares do Brasil, para todas as cidades, para todos os estados. Não existe. Não existe. Cada prefeito, cada município, cada estado tem que olhar as suas características e aí, assim, a partir disso, ter posições que se aproximem da realidade local. Né? Olha o número de mortes, por exemplo, de Manaus. Não dá para comparar o olhar de alguém que está em Manaus com o olhar de alguém que está em Belo Horizonte, por exemplo. Totalmente diferente. Né? Você tem uma população muito maior, né, em Belo Horizonte, com um número de casos menor. E aí, obviamente, quem está lá vai olhar o coronavírus, né, quem está em Belo Horizonte, com muito menos preocupação. Então, isso precisa ser analisado, isso precisa ser olhado, né, e aproveitar esses momentos aí que o coronavírus está dando de espaço para aquelas localidades onde não se espalhou ainda, para o quê? Para ter os hospitais de campanha, para comprar respiradores, para equipar o sistema de saúde, para quando, né, a doença de fato evoluir nesses lugares, as pessoas terem atendimento médico, quem precisar ir para o hospital. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, marca o sininho aí para você receber a notificação. Hoje eu fugi um pouco aí da economia, mas é impossível falar em economia sem falar sobre essa questão do coronavírus hoje. Um grande abraço e a gente se vê no próximo.